Olá, você aí na preparação para as provas de língua portuguesa sabe que análise sintática é um conteúdo certo nas provas. E nós temos de conhecer bem os complementos verbais e o predicativo, porque dentro do estudo sintático esses elementos vão aparecer sempre nas provas de concursos, de vestibulares, o Enem acaba sempre perguntando alguma coisa sobre complementos verbais, principalmente isso. Então, vamos cuidar a transitividade dos verbos. Você sabe que verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Você não precisa colocar mais nada. Se nós analisarmos essas duas frases aí, vamos verificar isso. Ari Nelson dormiu na casa da sogra. Cleidivan caiu da cama. Nós não precisamos colocar nenhum complemento depois de dormir e nem depois de cair. Então são verbos intransitivos. Não exigem complementos. Poderia dizer Ari Nelson dormiu, Cleidivan caiu. Para ser transitivo, tem de ir atrás, tem que ter mais alguma coisa depois desse verbo. E é esse o conceito de verbo transitivo. É aquele que precisa de mais elementos depois, é aquele que precisa de um complemento. Veja só as frases que eu separei para você. Comprei um carro velho, preciso de um carro novo. Quem compra, compra o quê? Quem precisa, precisa de quê? Eu não posso dizer simplesmente comprei e preciso. Qualquer um vai perguntar para mim. Comprou o quê? Precisa de quê? Então esses são complementos verbais. Só que esses complementos verbais agem de forma diferente. Um deles você verifica que tem a preposição de e o outro não. Então isso já mostra complementos verbais que apresentam-se de uma forma diferente. Vamos verificar aqui nesse exemplo, isso garante o seu sucesso. Se isso garante, garante o quê? O seu sucesso. Ligação imediata. Então seu sucesso é objeto direto. Mas na frase de baixo, eu confio em você, quem confia, confia em alguma coisa, em alguém. Então, esse em alguém é objeto indireto. A ligação de você com confio tem que ter uma preposição em. Na frase de cima, isso garante seu sucesso, eu poderia tirar o seu, e não teria problema nenhum. Isso garante sucesso, e essa seria uma frase entendida por todo mundo. Na frase de baixo, se eu dissesse eu confio você, qualquer pessoa perceberia que tem alguma coisa estranha nessa frase, que não é assim que um usuário da língua portuguesa utiliza e constrói esse tipo de frase. Portanto, aqui é necessário colocar uma preposição. E se eu coloco uma preposição, daí é um outro tipo de complemento verbal, é o objeto indireto. Quais são as principais preposições exigidas pelos verbos? Para decompor em a. Se um verbo que está transitando pede uma dessas 6 preposições, ele quebra a ligação. Ele tem, a partir dessa preposição, o objeto indireto. Se ele não pedir, então é ligação direta, objeto direto. Mas se ele pedir uma dessas 6 preposições, aí nós teremos um objeto indireto. Agora, também existem os pronomes oblíquos que vão complementar verbos. E por que são pronomes oblíquos? Porque os retos funcionam como sujeito da oração. Os oblíquos é que funcionam como complemento. Porque nós já sabemos qual é o substantivo que está envolvido ali, quem é o elemento que está envolvido ali. E para não repetir essa palavra, nós usamos um pronome oblíquo. Veja essa frase. Eu conheço eles. Pronome reto eles, não pode aparecer como complemento verbal, só como sujeito. Então vamos usar o equivalente. Eu os conheço. Como é que nós sabemos que é verbo transitivo, que é objeto direto, eu os conheço? Porque o verbo conhecer não pede preposição. Quem conhece, conhece o quê? Então, o os, pela gramática normativa, é sempre o pronome que representa o objeto direto. Na hora de substituir um substantivo por um pronome que vem de um verbo transitivo direto, é o os, no caso aqui, ou o, ou as, ou a, que nós vamos ter que utilizar. Sempre o pronome o ou a, dependendo do gênero. Agora, se nós pensarmos na transitividade indireta, ela vai exigir o pronome oblíquo lhe ou lhes, no caso se for plural, é claro. Então, veja o exemplo que eu separei aí. Isso não lhe pertence mais. O que acontece nesse exemplo de isso não lhe pertence mais? Se isso pertence, pertence a alguém, exige a preposição a, uma daquelas 6 que eu havia falado antes, para decompor em a. Então, na hora de substituir o substantivo, eu vou usar o lhe. Emprestei-lhes alguns livros, emprestei alguns livros a alguém, a eles. Então eu vou usar o lhes, porque tem a preposição a. Eles daí, o pronome lhe ou o pronome lhes representa o objeto indireto. E ainda, nós temos de cuidar aquele que não vem de verbos transitivos, aquele que vem depois de um verbo de ligação, que é o predicativo do sujeito. É um termo que vai indicar o estado ou a qualidade do sujeito. Veja essa frase. Eles estão eufóricos. Esse eufóricos aparece depois do verbo estar. Mas o estar não é um verbo que pergunta o quê? Eles estão o quê?
Não, não há esse tipo de pergunta o quê para verificar como esse verbo estar está pedindo mais um complemento. A mesma coisa o continuam, que é a segunda frase que vocês estão vendo aí. Todos continuam firmes. Esse verbo continua, eu não vou perguntar todos continuam o quê? Não. É uma revelação com eufóricos e firmes de uma característica do eles. Então, nós chamamos isso de predicativo do sujeito. Para ficar mais claro se o verbo está pedindo ou não o quê, é melhor nós fixarmos quais são os verbos de ligação. Ser, estar, andar, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar, tornar-se, né? E o verbo virar. Se aparecer um desses verbos aí e uma característica depois desse sujeito, então esse é um verbo de ligação e nós chamamos isso de predicativo do sujeito. Predicativo é aquele termo que dá a característica ou a qualidade ou o estado do sujeito, sempre aparecendo depois de um verbo. E esses verbos aí não pedem complementos. Então eles ajudam você a perceber que ali está envolvido realmente um predicativo do sujeito. Essas eram as minhas dicas sobre análise sintática da oração. Fazer um estudo sintático com você, principalmente sobre os complementos verbais, que você sabe que são muito cobrados em provas, principalmente objeto direto e indireto e o predicativo. Hoje terminamos por aqui. Até a próxima.